11 de novembro de 2025, estamos de volta aqui com mais uma edição do Terra Brasilis News. Espero encontrá-los todos muito bem para conversarmos um pouquinho, falarmos de coisas que confesso a vocês que está cada vez mais difícil, cada dia mais difícil tocar no assunto, porque dificilmente temos boas notícias nesse nosso Brasil, né? É muito ruim quando a gente abre as manchetes de jornais e vemos sempre como ponto de destaque a marca STF. O STF é assunto para qualquer jornal político, para qualquer imprensa. Todos os programas que falam de política começam dando notícias do Supremo. Que o Supremo interferiu, que o Supremo disse, que o Supremo negou, que o Supremo decidiu. E diante disso, nós vamos ficando, sinceramente, esgotados em trazer notícias, porque geralmente são todas muito ruins, principalmente quando diz respeito aos conservadores, ao nosso presidente Jair Bolsonaro. Vejam, os senhores, que está aí agora o deputado federal Guilherme Derrite, que pediu licença do seu cargo de secretário de Segurança Pública para ser o relator do projeto de lei antifacção. O que ele queria, principalmente, eram duas coisas: incluir os dois grupos conhecidos, CV e PCC, como grupos do terror. Já desanimaram ele desde o início. Não, com essa pauta nós nem vamos pautar aqui na Câmara dos Deputados. Nós, quando eu digo, é Hugo Mota, né? E já percebeu que o projeto não sairia do lugar, porque ia ter que passar pelo Senado também, enfim. Aí mudou. Falou então que vai colocar somente como grupos criminosos, mas tentando, dentro desse relatório, tirar o poder de investigação da Polícia Federal nesses casos, como o que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque não é a finalidade principal da Polícia Federal para quando ela foi criada lá nos anos, acho que 1944, se não me falha a memória. Ela foi criada para defender a União e no sentido de defender o país contra grupos do terror. Então, se é para defender simplesmente assuntos nesse sentido, ela não deveria se envolver em assuntos de polícia, como é o caso no Rio de Janeiro, já que os dois grupos não podem ser tratados como grupo do terror, então são grupos criminosos que é a polícia que cuida. E aí, o que o Hugo Mota fez? Não, tirar o poder da Polícia Federal também não vai passar, também não vai sair do lugar. E o Supremo, já de cara, também já mandou o recado: quem vai decidir é aqui. Nós vamos barrar aquilo que não convier a nós. Então, é como também aconteceu lá na CPMI, né? Que o presidente, o Viana, disse que é impossível trabalhar, porque aqueles que são investigados já chegam para depor com a decisão do Supremo de que eles podem ficar calados, que eles não precisam responder. E aí volta aquele velho assunto, né? CPMI para quê? Desde o início eu falei, isso não vai dar em nada. Isso se não conseguirem linkar Jair Bolsonaro a tudo isto. Por isso fica difícil começarmos qualquer noticiário de forma animada, entusiasta, exceto quando chega a notícia de que o USS Gerald Ford, aquele brinquedinho americano, chegou à Venezuela hoje, conforme informações do governo venezuelano. Aí anima um bocado, porque dessa maneira é possível imaginar que vão mexer em coisa mais forte, mais grossa. Com o maior e mais letal porta-aviões das Forças Armadas dos Estados Unidos, capaz de operar 75 aeronaves, né, e abrigar 5.000 soldados, o Gerald Ford veio para promover a paz, queiram ou não queiram os ditadores da América Latina. São 100.000 toneladas de fraternidade e amor, de boas intenções para quem quiser. Quem não quiser, são 100.000 toneladas de problemas. Aí todos nós vamos nos animar, porque esse grupo caribenho, o tal da CELAC,
é formado por pessoas basicamente aliadas ao Foro de São Paulo, que quer o pior para a América Latina, não quer o melhor. Né? Todos nós temos visto aí com muita clareza que o atual mandatário brasileiro tem feito a política do morde e assopra em relação aos Estados Unidos em seus discursos. Frente a frente com Donald Trump, o Inácio agiu como um carneirinho, enfatizando os mais de 200 anos de amizade diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Frisando que pretende manter um alinhamento comercial com os Estados Unidos, com a terra do tio Sam. Porém, quando distante do presidente mais poderoso do mundo, ele faz questão de pôr em prática seus discursos ideológicos em prol dos parceiros ditatoriais da América Latina. Foi assim no último domingo, lá na Colômbia, quando, na antevéspera da reunião da CELAC, enfatizou que era fundamental debater questão dos ataques dos Estados Unidos a embarcações do Caribe e no Pacífico. O mandatário, junto dos seus aliados de extrema esquerda brasileira, não perdem a oportunidade de apontar o dedo ao presidente Donald Trump, assim como sempre fizeram contra Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil, desde que ele ocupou a cadeira do Palácio do Planalto. Não é? Já são 3 anos inteiros aí que ele está no mandato falando de Jair Bolsonaro. Para quê? Para descredibilizá-lo, para tentar derrubar sua imagem, e que nós já cansamos de falar que não vai conseguir, mas ele insiste, porque sempre tem alguém que cai nessa lorota. Agora, porém, com a ausência dos Estados Unidos na COP30, que está sendo realizada lá em Belém, a imprensa entende a ausência dos Estados Unidos como um símbolo político de um novo tempo. E para eles, talvez, de um novo tipo de isolamento americano. É o que eles imaginam. Né? A mídia internacional não perdeu a oportunidade de alfinetar. Não perdoou a ausência americana. Porque os jornais europeus e latino-americanos classificaram a atitude de Donald Trump como um descompromisso histórico, um gesto que expõe desinteresse da Casa Branca em participar de um dos debates mais urgentes do século. E classificam o não comparecimento de um comitê americano na COP30 como uma ação ideológica, mandando ao mundo um recado claro de que a prioridade dos Estados Unidos não é agradar plateias globais, mas defender o que chama de segurança energética nacional. O Donald Trump não quer saber dessa conversa de mudança climática, de ambientalismo, porque isso já há mais de 2 décadas virou programa ideológico da esquerda. É uma conversa sem pé, sem fundamento, sem comprovação séria de que alguma coisa esteja acontecendo no clima a nível mundial. Nós vemos sim desastres naturais, queimadas daqui e ali, né? Vemos aí desmatamento em algumas florestas, mas dizer que tudo isso tem a ver com aquecimento global, até que provem que 2 e 2 são 5, nós vamos ficar só no achômetro. É assim que pensa Donald Trump. Porém, nos bastidores do evento aí da COP30, vários diplomatas admitem que Washington continua influenciando os bastidores e discussões paralelas, mesmo sem comparecer oficialmente. A prova disso é a ausência de vários estadistas, principalmente dos que estão no Mercosul, que não compareceram, e nem os principais líderes do BRICS. China, Rússia, Índia, essa turma não apareceu no evento. Ninguém quer ficar colado à imagem do Inácio nesse momento onde Donald Trump está agindo com firmeza contra o que acontece aqui na América Latina. Mas a estratégia é clara: recuar do palco, mas continuar controlando parte do roteiro. É assim que trabalham os Estados Unidos. O próprio secretário de Energia lá dos Estados Unidos, alinhado à visão de Donald Trump,
rebate chamando a COP de um evento desonesto e contraproducente, alegando que o encontro serve mais para o espetáculo político do que para resultados concretos. Para Donald Trump, o que realmente interessa é que o caminho para a prosperidade americana passe pelo domínio energético interno, petróleo, gás, carvão e a reindustrialização, e não por compromissos multilaterais impostos por tecnocratas da ONU, por exemplo. Mesmo com o mandatário brasileiro tentando colocar o Brasil como o país voz do sul global e chamando os ausentes de negacionistas do clima, nos bastidores a ausência americana pesou. Sem o poder financeiro e político de Washington, as negociações sobre fundos de compensação e transferência de tecnologia perderam o ritmo. O paradoxo de Donald Trump é que sua ausência fala mais alto do que qualquer discurso. Ele se ausenta, mas continua ditando o ritmo das discussões. Ele é atacado por não estar lá, mas é o nome mais citado na conferência. Sua sombra paira sobre cada declaração de indignação, cada promessa de neutralidade climática. E no fim, talvez esse tenha sido seu verdadeiro cálculo político: permitir que o mundo inteiro sinta a falta da influência dos Estados Unidos e fazer com que o mundo entenda de uma vez por todas que não basta ficar criticando os americanos por tudo que acontece de ruim a eles. Ficarem criticando o dólar, a soberania americana, pois não conseguirão mudar algo que é consolidado no mundo. Os Estados Unidos é a maior potência econômica, tecnológica e militar do mundo. Se pararmos aí para prestar atenção, toda a esquerda mundial, vocês vão perceber isto, resolveu adotar como discurso o anti-americanismo, o fim do dólar como moeda padrão e a fuga para investimentos como o ouro. Tudo bem, tudo certo, é um direito, cada um busca o investimento que quer. Porém, na tentativa de anular o poder americano, eles não estão prestando atenção, não estão percebendo a metamorfose do Império Americano, a mudança de modelo americano. E eu explico. Os sinais de desgaste com relação ao dólar parecem invisíveis. Muita gente trocando moedas, investindo em ouro, etc. e tal. Né? Governos estrangeiros, na verdade, mantêm hoje no mundo apenas 2,8 trilhões em títulos do governo americano, que é o nível mais baixo desde 2012. Eles detinham muito mais títulos do Tesouro Americano antes. Isto pode ser um sintoma de exaustão, pois, digamos assim, pela primeira vez na era moderna, os bancos centrais compram mais ouro do que dólares e acumularam agora em 2025 uma compra de 600 toneladas em ouro, o que impulsionou o preço do metal acima de $4.000 por onça Troy. Muito bem, essa corrida ao ouro é mais do que um reflexo de especulação. É a fuga silenciosa de confiança no sistema financeiro norte-americano. É assim que eles enxergam. Porém, ao mesmo tempo, os números da superpotência americana impressionam e preocupam ao mesmo tempo o mundo. 35 trilhões de dólares em dívida pública. Realmente é dinheiro que não dá para contar. E 1,2 trilhão de dólares em juros anuais. Ou seja, essa dívida interna americana cresce absurdamente. Cada ponto percentual nas taxas de juros elevam essa dívida em 350 bilhões. Aumenta 350 bilhões o déficit federal americano. Né? O sistema financeiro global, para vocês terem uma ideia, é de 13
trilhões de dólares em reservas e estão começando a se fragmentar em blocos regionais. Por exemplo, o bloco do BRICS, que já começa a se fragmentar com relação ao dólar, tentando buscar neutralidade, negociações em outras moedas, né? É o sonho deles. Mas é justamente aí que está o X da questão, o golpe de mestre, né? Esse cenário de aparente fraqueza que reside o paradoxo americano é que ninguém prestou atenção. É um golpe de mestre. O ouro que o mundo inteiro busca já está guardado em cofres dos Estados Unidos. Os americanos possuem 8.133 toneladas armazenadas, toneladas de ouro, né? Armazenadas em Fort Knox e West Point. O maior volume do planeta. E é o país que parece perder poder, né? E o mesmo país que mais lucra com a escalada do metal. Então perde no dólar, porque o pessoal está abandonando o dólar, mas estão comprando ouro. Quando buscam muito pelo ouro, o valor do ouro sobe. E o que os Estados Unidos já têm acumulado sobe junto. A cada onça de ouro comprada com o medo do colapso do dólar, o Tesouro americano se valoriza. O ativo que simboliza o fim da confiança no dólar é, ironicamente, o pilar que mantém o dólar de pé. Os Estados Unidos possuem 24% da reserva mundial de ouro. Isso segundo o World Gold Council, de 2025. O mundo possui uma quantidade somada de 34 mil toneladas em ouro, sendo que 8.133 são dos Estados Unidos. Estão lá em Fort Knox e West Point. Agora, vejam uma curiosidade. Os Estados Unidos continua também sendo o principal custodiante, aquele que guarda o ouro europeu, já que boa parte das reservas da Alemanha, Itália e da Holanda permanecem fisicamente guardados no solo americano. E com isto, Washington controla, direta ou indiretamente, mais de 40% do ouro monetário do planeta. Seja como proprietário, ou seja como por custódia. Nos anos 70, o dólar rompeu oficialmente com o padrão do ouro, mas na prática ele nunca deixou de ser lastreado pela segurança e indiretamente pelo próprio ouro. Essa confiança pode vacilar em Pequim, Moscou ou Nova Delhi, mas continua sólida em Washington, onde os cofres ainda guardam o legado de Bretton Woods, que lá em 1944 estabeleceu um novo sistema monetário global, lastreando o dólar ao ouro. Agora, enquanto as potências emergentes correm para acumular o metal, os Estados Unidos já o possuem e controlam o jogo. O ouro é um negócio em que bolsas americanas, precificado em dólares americanos e custodiado, está em solo americano. Então essa suposta crise de hegemonia, né, não é o fim do Império Americano, mas sua reorganização. O poder dos Estados Unidos está migrando do dólar em papel para um dólar implícito em ouro, protegido pela confiança, pela força militar e pelo controle do sistema financeiro global. É o nascimento de uma nova ordem, o império do colateral, sustentado não apenas por promessas, mas pelo ativo que o mundo inteiro reconhece como eterno. Então, o que parece aí um colapso é, na verdade, uma mudança de pele. O ouro sobe, os bancos centrais acumulam reservas, as moedas locais tentam se firmar, mas no fim, tudo ainda gira em torno de quem detém o cofre. E o cofre, até a segunda ordem, continua sendo americano. Então, o que o mundo chama hoje de declínio do dólar, talvez seja apenas o prelúdio de um novo tipo de domínio. Um império que não promete eternidade, mas que sobrevive, porque ainda guarda o ouro, e com ele o silêncio do mundo. Esta é a visão
que me parece distante do pensamento da esquerda mundial, e principalmente da esquerda latino-americana. Porque o senhor Inácio, junto com seus parceiros do BRICS, vivem com essa conversinha de desdolarizar o comércio mundial, sem pararem para pensar quem é que tem lastro para bancar toda a economia do mundo. Quem é que tem lastro para sustentar essas mudanças comerciais? Ok, você não quer o dólar? Então invista em quê? Investe em ouro, que é o único investimento mais seguro que tem. E o ouro, cada vez que você procura por ele, o preço dele sobe. E aí sobe o que está acumulado lá dentro dos Estados Unidos. Por isso os Estados Unidos é o que é. Gostem ou não gostem, aceitem que dói menos, como dizia a falecida Marília Mendonça, não é isso? E nós ficamos observando então esta briguinha de cachorro piquinês perto de Dobermans americanos. Essa é a pequena diferença. E eu talvez, até pelo que eu disse logo no início, por estar, como tantos outros, cansados, exaustos de procurar notícias positivas do nosso governo, né? Notícias que favoreçam o conservadorismo, que favoreçam o nosso presidente Jair Bolsonaro, acaba então tendo que procurar assuntos que dizem respeito a uma geopolítica, que engloba tudo, inclusive os absurdos atos que estão acontecendo na COP30, os vexames intermináveis que estão acontecendo por lá, preços caríssimos, absurdos, falta de hospedagem em locais depressivos, pobreza à vista, né? Incêndio como pegou fogo aí numa casa, me parece, que hoje pela manhã, que solta aquele fumaceiro próximo a onde está a COP30. Ou seja, um péssimo papel do nosso governo, que se acha o porta-voz do Sul Global, né? E nós estamos sendo penalizados por essa bobagem que aconteceu em 2022, em outubro de 2022, quando permitiram a volta desse cidadão ao poder. Nós estamos pagando um preço. Quando nós vamos ter o troco ou o retorno do conservadorismo, não sei necessariamente dizer. Até porque já há algum tempo eu tenho dito que não confio mais nos nossos parlamentares. Tem 2 ou 3 ou 4 aí que são confiáveis, mas não possuem poder algum para alterar o cenário. Porque quem comanda o cenário são os 2 presidentes do Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E aí, meus amigos, estamos lascados. Essa que é a verdade. Mas era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desejo que sim. Deixem aí o clique do like, né? Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.